Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React. Entrevista concedida pelo professor Abel Ferreira ontem à noite na Arena Barueri, após a boa vitória sobre o Fluminense por 2-1. Palmeiras jogou um bom futebol, soube se comportar de acordo em cada momento da partida, atacou, pressionou quando era para pressionar, se defendeu quando era para se defender, soube manejar as investidas do Fluminense e saiu com a vitória. Claro que correu riscos, claro que poderia ter sofrido gols, tomado empate, mas isso aí é você jogar Série A do Campeonato Brasileiro, cara. Se você não quer ser atacado, não quer correr risco nenhum, tem que jogar Série D, né? O Palmeiras, time de Série A, investe lá não sei quantos milhões, vai jogar com o time de Série D, pô, vai ganhar todos os jogos. Isso é jogar Série A do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras foi lá, ganhou de um time que está fazendo uma das melhores campanhas do ano, fazendo não sei quanto tempo que o Fluminense não perdia jogo. O Palmeiras ganhou. Então, eu acho que só tem motivo para a gente estar confiante. Né? Ai, mas chega no final. Cara, isso foi ano passado. Se você está preocupado só com quando chegar no final, acho melhor você só assistir o Palmeiras quando chegar lá no final, lá em novembro, dezembro. Então, até lá, você desliga do futebol, não comenta, não fala nada, porque você só vai achar tudo ruim mesmo, né? Se tá bom, quero ver lá no final. E se tá ruim, aí você fala. Então tá sempre ruim. Então para de ver futebol, cara. Só espera chegar no final, daí você corneta, se não ganhar. E se ganhar, você corneta porque você achou alguma coisa ruim também. O que eu acho importante a gente pontuar tem coisas para o Palmeiras melhorar? Tem, claro que tem, óbvio que tem. Não está perfeito. Nós estamos no fim de fevereiro. Mas estamos no caminho. Se tem um lugar onde a gente poderia estar para que tudo dê certo no final, é onde a gente está agora. Bem colocado no Brasileiro, muito bem, por sinal. Com vantagens no Paulista, vamos jogar semifinal em casa. O time pegando o corpo, com um banco cada vez mais forte. Quando entram os jogadores do banco, já estão fazendo diferença. Então, eu acho que está tudo certo, gente. Eu acho que a gente tem que desfrutar. Por que não? Ah, tem problema aqui, tem problema ali. Mas vamos resolver um por um, né? Com calma, paciência. Vamos lá? Vamos ver o que o Abel falou? Cadê o Abel? Abel. Aqui. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da TMC. Com essa vitória do Palmeiras, a gente conseguiu ver também um time adversário que, de novo, assim como foi o Capivariano, quis atacar o Palmeiras, quis jogar para cima do Palmeiras, e hoje o Fluminense levou até muito mais perigo do que o adversário do último final de semana. O que você faz de análise dessa partida? E uma segunda pergunta, o que aconteceu ali no final do jogo, que causou irritação a vocês com o árbitro da partida? Boa noite. Eu vou só responder à segunda pergunta, porque normalmente respondo a todas as perguntas. Há um remesso, estamos no último minuto do jogo, há um remesso de linha lateral claro para nós. O árbitro marca para eles, eu reclamo, e o quarto árbitro deve saber melhor do que eu. O último jogo eu fui expulso pelo Klaus por bater palmas. Se eu estou num estádio e não posso bater palmas no estádio, onde é que eu vou bater num estádio de futebol se eu não posso bater palmas num estádio de futebol? Não, está errado, viu? Não sei. Reclamei sim, como reclamei com uma bola que era escanteio e que o árbitro trocou de era tiro de meta e o árbitro trocou para escanteio. É a primeira vez que eu vejo. Ele disse-me ao intervalo ali, estamos a falar disto, que foi o VAR. O VAR não intervém. A partir do momento que ele marcou o escanteio, o VAR não intervém. Não entendo. Ele fica irritado com desculpa esfarrapada. Isso eu entendo perfeitamente. Quando você corrige o negócio, aí vem com uma desculpa esfarrapada. Mas é porque isso. E você vê que é enrolação, isso irrita. Isso realmente deixa irritado. Então, vai escalando a irritação. No final, ele falou assim, eu não posso bater palma. Não pode. Não pode, porque está na regra. É uma orientação que foi passada para todo mundo. Não pode fazer gesto. E não que eu concorde. Eu acho essa regra absurda. Eu acho que pode haver esse tipo de reclamação. Acho que bater palma, ironicamente, é até melhor do que mandar tomar, sabe? Beleza. Mas está na regra. Então, não pode. Né? Não pode, e ele sabe que não pode, então ele sabe que está errado.
Aí, com relação a essas reclamações de foi lateral, foi escanteio, foi lá, o Abel precisa começar a medir o custo-benefício. Reclamar com o juiz, pressionar o juiz durante o jogo para influenciar ele a não marcar coisas contra nós na dúvida, faz parte do jogo, pertence ao futebol. O problema é que ele ficou marcado por tudo que ele já construiu nessa trajetória dele no futebol brasileiro, como técnico do Palmeiras. Então ele tem que saber que ele é um cara marcado. E ele tem que saber que com ele é diferente. Eu não tô achando que o Abel tá errado de fazer o que ele faz. Ele tá errado de fazer o que ele faz sabendo como reagem com ele. Relativamente ele está errado. De forma absoluta ele está certo. Ele vai lá e reclama, como qualquer técnico faria, só que ele não pode, porque ele tem um histórico. Então, ele tem que entender isso e ele tem que começar a fazer uma relação de custo-benefício. Pô, se eu fizer isso, você expulso. Eles vão me expulsar. E talvez ele esteja um pouco nervoso também, porque tem aquela questão do carro, né? Cada vez que ele é expulso, ele tem que vender o carro, não é isso que ele combinou com a mulher dele? Então, também ele deve estar meio pistola por conta disso. Mas tudo certo, somos todos sujeitos a erro, eu posso errar, o árbitro também pode errar. E dentro do jogo, como é sabido, muitas vezes o árbitro, e aconteceu ao intervalo, vocês dizem aqui da raspanete da dura, foi o que aconteceu, foi como deu ao intervalo, disse, espera aí, mas foi o VAR? Isto é normal, acontece no jogo, mas acho que o quarto árbitro deve ter ficado malindrado, não sei porquê, eu protestei, porque o remesso lateral era nosso e quem me por causa de um lateral. Porra, sabe? Não entendi porquê, ponto. Mais importante, jogo, tens um ponto de vista, sim, o nosso adversário criou muitas oportunidades e nós também. Acho que, na minha opinião, o jogo, e depois cada um faz a narrativa que quer, é muito claro. Nós entramos muito forte no jogo, fizemos 2-0, sofremos um golo que não podemos sofrer. Não podemos sofrer, quem compete para ser campeão não pode sofrer este golo da forma que foi, nem da forma como perdemos a bola, nem depois o adversário acabou por ser feliz da forma como ganhou o ressalto. E o adversário... Marlon Freitas e Flaco Lopes, né? Claramente está falando dos erros desses dois. A partir desse momento entrou no jogo outra vez. Foi um golo que nos tirou alguma confiança. Para aqueles que gostam de futebol e analisar futebol, é possível uma equipa jogar sem centroavantes e criar perigo. Foi o que fez o nosso adversário. Chegou aqui e nos jogou. O Ganso estava de falso 9, falsíssimo 9. Estava jogando com o Serna de um lado e com o Savarino do outro. Então o Ganso, às vezes, ele se enfiava no meio dos zagueiros, às vezes ele voltava para buscar jogo. E isso causava uma certa confusão na defesa do Palmeiras. Foi inteligente o nosso Subeldia nessa proposta. Sem centroavantes, jogou com 4 homens no meio, jogou com os pontas bem abertos, com muita mobilidade, uma saída a 3, quando se lesionou o outro jogador, o Otávio entrou, ainda fez uma saída a 3, uma equipa que preencheu... O Facundo Bernal se machucou e entrou o Otávio no lugar dele. Muito bem a zona do meio campo com 5 jogadores, com a mobilidade dos pontas para dentro, pontas para fora. Aliás, esta equipa nos últimos 7, 8 jogos não tinha perdido. 9 jogos. E como disse, é possível uma equipa jogar bem sem centroavantes e foi isso que eles fizeram, mas se nós formos a ver aqui as oportunidades do golo, sim, o nosso adversário teve, mas nós também a tivemos. E a forma como o adversário faz golo é mais de mérito nosso do que de mérito do adversário em relação àquele golo específico. Depois, sim, o nosso goleiro também fez boas defesas. Para quem gosta de espetáculo e para quem gosta de futebol, na minha opinião, foi um jogo aberto o tempo todo. Sim, o nosso adversário podia ter marcado, mas o Palmeiras também podia. Nas oportunidades que criou, mandámos 2 na trave. Chegámos uma com o Maurício que roubámos a bola na frente e isso corrigimos. A determinada altura, falando do aspecto tático, nenhum dos nossos zagueiros marcava ninguém. Não conseguia marcar porque era o Ganso, que era o... Certo. Não, o Acosta também andava para trás, o outro que jogava... Não, o outro. Isso.
andavam para trás e os nossos zagueiros não marcavam ninguém, eles tinham muita superioridade no meio, fizemos a correção ao intervalo, na minha opinião entramos muito bem, controlamos o jogo, refrescámos a equipa. Acho que tivemos um ou outro jogador com um bocadinho mais cansado, sobretudo no segundo tempo, que é normal para o brasileiro. Já falei sobre isso, sobre o tempo de descanso e preparação. O nosso adversário trocou, ficou mais fresco, mas como disse, acho que foi um jogo equilibrado, como se previa, como eu disse antes, jogo equilibrado, um jogo perante uma equipa que estava super confiante, mas na minha opinião, também só a minha opinião, acho que foi um belo espetáculo para quem assistiu em casa, duas equipas jogaram até o último segundo para ganhar o jogo. Foi legal, o jogo foi exatamente isso que o Abel falou, eu concordo com a avaliação dele. Foi um jogo agradável, com duas equipes jogando para ganhar. A única questão é que foram muitos erros, né? Os dois times cometeram erros. O gol do Fluminense foi em cima de 2 erros do Palmeiras, e os gols do Palmeiras foram ali em erros de saída de bola do Fluminense, claro, provocados pelo Palmeiras, que fez pressão e tal. Os 2 gols saem de roubada de bola, né? O primeiro gol, uma roubada de bola no meio-campo, e o segundo gol, numa roubada de bola na lateral do campo. O Flaco Lopes rouba a bola, ela sobra para o Alan, e o Alan faz aquela jogadaça. Mas erros do Fluminense provocados pelo Palmeiras. Então, muitos erros, e não só os erros que causaram os gols, muitos erros cometidos ao longo de toda a partida, dos dois lados. E aí entra a história dos estaduais. O Palmeiras está com a cabeça no São Paulo, inegavelmente. É um clássico. É um clássico que vale vaga numa final. Ah, mas é o Campeonato Paulista. Eu sei, mas você está no meio do jogo ali, você está no meio da temporada, sabe? Você está pensando no São Paulo. Então isso tira o foco. E o mesmo acontece com o Fluminense, que está pensando no jogo do Vasco no fim de semana. Tanto que jogou sem 4 titulares poupados, ficaram no banco, né? O Samuel Xavier, o Gemes, o René, enfim, mais um que estava suspenso, né? O Canóbio estava suspenso. Então jogou sem 4 titulares, pensando no Vasco, o time do Fluminense. Então, foi sim um jogo agradável, mas poderia ter sido de nível técnico mais elevado, não fosse essa interferência causada pela existência dos estaduais. Cada vez fazem menos sentido no nosso calendário. Bel, tudo bem? Guilherme Magrela aqui da Rádio Bandeirantes. Você sempre prega pelo respeito e pela melhora do futebol brasileiro. Você acha que com essa postura de reclamar, primeiro, você acha que exagera nas reclamações? E segundo, nesse aspecto específico da reclamação, você acha que acaba sendo um mau exemplo para o seu time? Não, eu tenho uma opinião sobre isso, mas não vou... Que pergunta enviesada! Isso não é uma casca de banana, isso é o cacho inteiro, né? Foi praticamente uma repreensão. Depois eu quero voltar e ver direito o nome desse menino aí que fez a pergunta, porque foi absolutamente enviesada essa pergunta. Foi uma pergunta que é para o Marcelo Barreto pegar ali no Redação e botar esse tema em pauta, sabe? Olha, contra tudo e contra todos, hein? Vou falar aqui publicamente. Vocês já tiveram entrevistas de árbitros a dar entrevistas? Eu vi um blog de um árbitro a dar entrevistas a dizer que disse à mulher que quando me arbitrasse me ia expulsar. Está aí, quem quiser ver está aí. Tem isso. Não sou o melhor exemplo do mundo, não sou. Não sou perfeito, não sou, mas se tem gente que é perfeita e que nunca erra, atira a primeira pedra. É como te estou a dizer, como eu disse e assumi, contra o Corinthians, sim, reclamei de forma assintosa, porque já vinha para trás do penalti, porque eu não tenho memória curta. É preciso perceber porquê. Porquê? Eu estei o microfone porquê? Alguém quer saber porquê? Alguém se lembra que na altura que eu estei o microfone há um escanteio a meu favor? As pessoas não querem saber porquê. Só dizem, o Abel reagiu assim. Porquê? Atenção que eu não fiz e tenho muita admiração. Eu faço-vos uma pergunta a vocês, imprensa. Se eu fizesse, e gosto dele, atenção, o que o treinador do Fluminense fez no último jogo, se fosse eu, por isso é que eu não te vou dizer aquilo que eu penso, se fosse eu, o que é que me ia acontecer? Invadiu o campo. Todos estão aí. Se fosse eu a fazer, e eu volto a repetir, eu gosto dele.
Se fosse eu a fazer aquilo, o que é que vocês me iam fazer? E mais não falo. É disso que a gente falou na anterior. Ele é perseguido e ele tem consciência disso. Ele acabou de mostrar que ele tem consciência disso. Então, dado que ele tem consciência disso, ele é perseguido pelas arbitragens, ele é perseguido pela imprensa, não é de graça. Ele também tem que reconhecer isso, e eu acho que ele até reconheceu quando ele fala, pô, eu não sou perfeito e tal. Então, sem querer limpar a barra, existe uma situação. O Abel construiu uma situação onde ele é vidraça. Vem do comportamento dele, mais o fato dele ser do Palmeiras. Por quê? Como ele disse, o Zubeldia faz e não acontece nada, porque o Zubeldia está no Fluminense. Se o Zubeldia vier para o Palmeiras, vão começar a perseguir o Zubeldia. A gente sabe disso. Então, o Abel, ele está nessa situação. Se é justo ou não é justo, não importa, porque a gente tem que ver daqui para frente. Abel, dado que você está nessa situação, você tem que melhorar, você tem que mexer o comportamento. Inclusive, você estava conseguindo fazer isso por um período. E dos tempos para cá, parece que perdeu o controle de novo. Foram 2 cartões recentes. Lá vai o João Martins de novo para o campo, no jogo contra o Vasco. Então, tem que resolver, Abel. Vocês têm que fazer terapias, tem que fazer aconselhamento, se tem que fazer outro tipo de aposta com a esposa, eu não sei o que tem que fazer, cara, mas nós estamos perdendo por conta disso, por conta de um escanteio mal marcado, por conta de um lateral invertido. Sabe? Tem que avaliar melhor a causa e a consequência. Hoje você tira o Flaco com uma... Agora, desculpa, só concluindo. Vou reforçar. Que perguntinha sacana. Que mal intencionado foi esse cara. Ah, mas repórter é assim mesmo, tem que provocar. Não tem, cara. Quando a coisa é maldosa, como foi essa, sabe, para jogar holofote, é uma coisa pessoal. Ele não está falando. Ah, você não acha que você dá mau exemplo? Pô, ele praticamente deu a resposta, né? Em vez de falar assim, como você avalia o seu comportamento, é uma coisa. Ele já praticamente dá o veredito. Você não acha que você dá mau exemplo? Cara, isso é muito feio, cara. Isso é muito feio. Mais ou menos 14, 15 minutos do segundo tempo e depois o Vitor Roque mais ou menos com 25 minutos. Até depois do jogo do Capivariano, eu te perguntei sobre a formação com o Marlon Freitas e com o Andreas Pereira e você disse que isso exigia muito dos seus atacantes serem solidários na marcação. E hoje, com o time da intensidade do Fluminense, deu para perceber durante o jogo que nesse meio campo o Palmeiras teve muito mais dificuldade também enfrentando o adversário dessa maneira. A saída dos dois foi por um aspecto físico ou você entende que hoje talvez tenha faltado essa questão da solidariedade e de principalmente os dois contribuírem um pouco mais nesse meio campo do Palmeiras? Como te disse, baixámos a pressão. A minha análise tática, assim a frio, sem ver muito bem, entramos muito bem no jogo. Depois, a partir de determinado momento, tínhamos o Marlon a marcar os 2 centroavantes do nosso adversário quando tinham que ser os nossos 2 zagueiros. Isto foi a minha percepção. Não pode ser o Marlon. O Marlon tinha que sair no Martinelli e o Andreas tinha que sair no jogador que entrou. O Otávio. Não, isso já entrou depois. Os nossos 5 e o nosso 8 tinham que bater no 5 e no 8 deles. E não o Marlon de zagueiro. Isto não pode ser. Portanto, não teve nada a ver com os da frente. Teve a ver nós 1-0, 2-0. Depois começámos a jogar no conforto. Deixámos de meter pressão na frente. Começámos a recuar a nossa pressão, sobretudo dos médios. Os nossos 2 zagueiros, porque é difícil. Não foi porque eles não quiseram, porque é difícil quando um adversário joga sem uma referência na frente. Quer um, quer outro baixavam ainda mais. E era difícil os nossos zagueiros pegar, mas uma coisa é ser difícil, outra coisa é ser impossível. Nós o que fizemos foi corrigir, não teve nada a ver. Eles saíram simplesmente porque estavam desgastados. Acho que deu para ver que o Roque teve mais energia do que o próprio Flaco, porque já tinha sido poupado em jogos anteriores, e se calhar o Flaco deveria ter só feito 45 minutos, podia ter optado deixá-lo no banco, entrar depois, entrar com o Sousa na frente. Mas isso é sempre muito mais fácil quando o jogo acaba, a gente perceber até onde é que cada um tem energia, até onde é que pode ir, mas acho que foi
bem evidente, o Roque deu tudo o que tinha. Quando eu vejo um jogador que chega ao limite em câimbras, é porque realmente chegou ao seu limite. E pronto, tivemos que o substituir. Acho que quem entrou muito bem. O Arias entrou muito bem, o Filipe entrou muito bem, o Lucas entrou com boa energia. O nosso Ramon Sousa também na frente nos deu ali a saída, nos deu bola. Como te disse, acho que foi um jogo aberto e bem disputado das duas equipas. Era isso que eu estava à espera de uma equipa como o Fluminense, que está muito bem, se reforçou muito bem. Já não perdia uma série de jogos, super confiante, um bom elenco, um bom treinador, mas não teve nada a ver com solidário. Nós atacamos todos e defendemos todos. Essa questão, quando o centroavante não ajuda o meio, tem que ajudar o ponta do lado contrário. Portanto, as nossas tarefas estão muito bem definidas, porque há mecanismos, né? Quando nós temos o Alá, se vocês repararem, muitas vezes quando a bola está do nosso lado esquerdo, em termos defensivos, o Alá fecha como terceiro médio, quando nós saltamos com o Andreas. Enfim, não vamos voltar aqui a dizer tudo, senão ficam a saber tanto como eu, mas quem gosta de análise e analisar o jogo, se prestar atenção, se parar, vai perceber que essa é a nossa dinâmica. Agora, não vamos acertar sempre. Não conheço nenhuma equipa que seja perfeita o tempo todo, de forma consistente o tempo todo. Todas as equipas têm defeitos e virtudes. Sim, é verdade que com 2 avançados podemos ter um meio campo menos robusto, mas estamos sempre a pôr o adversário em alerta, né? Temos sempre 2 setas a chegar, portanto cada um olha para o lado que quer, né? Portanto, futebol é mais que por isso, porque todos nós temos opinião. E se cada um respeitar, mesmo que seja contrária à que eu tenho, à que tu tens, está tudo certo. Aí sim, esse é o ponto, né? Vamos discutir futebol? Vamos, mas sempre respeitando, né? Você não precisa xingar o outro, o cara não precisa virar teu inimigo porque pensa diferente. A questão de jogar com 2 na frente e enfraquecer o meio-campo. Isso é super importante, essa noção. A torcida tem que ter essa noção. Vocês notaram que está saindo mais gol nos jogos do Palmeiras? Está saindo mais gol exatamente por isso. O Palmeiras está fazendo mais e está tomando mais. Ah, mas a defesa está ruim. Olha quantos gols está tomando. Antes não tomava. Mas fazia menos. O que importa é a diferença. É fazer mais do que tomar. Você ganhar de 2-1 é a mesma coisa que você ganhar de 1-0. Vai sair mais gol do jogo. Você vai fazer mais, vai tomar mais. Simples. Tão simples. E eu gosto dessa proposta do Abel com 2 atacantes. Vai ficar mais exposto, vai exigir um pouco mais do meio-campo, todas essas dinâmicas, essas coberturas. Claro que o ideal é você fazer mais gols e continuar tomando 0, né, jogos com baliza 0, mas não vai ser possível, sempre, principalmente quando você joga a Série A, né, do Brasileirão. A questão do cansaço dos jogadores. Ele está insistindo com a mesma formação. E ele falou, olha, eu acho até que eu devia ter tirado o Flaco no intervalo. A gente falou isso na transmissão ontem, quem acompanhou a nossa transmissão ao vivo, direto da Arena Barueri ontem do jogo, a gente falou assim, olha, o Flaco Lopes está no fim do primeiro tempo. Você não aguenta correr mais. Já acabou a bateria. Vamos ver se ele ainda consegue dar um gás aí no intervalo e ainda volta, né, com alguma energia, porque estava nítido que ele já não conseguia correr no final do primeiro tempo. E ele foi sacado com 12 minutos do segundo tempo. O Vitor Roque teve um pouco mais de gás. Ele deu aquela arrancada, inclusive, naquela jogada que ele mandou a bola no travessão, em cima do Otávio, né, a jogada. Mas aí acabou o gás do Vitor Roque também. Por quê? Porque são caras que estão se movimentando muito ali na frente, nesse esquema com 2 atacantes do Abel. Só que agora o Abel tem banco. Você vê, entra o Felipe Anderson, entra o Ramon Sousa, eles estão entrando muito bem. Então, são essas coisas que me fazem ficar realmente otimistas para a construção dessa temporada. Até agora está indo muito bem. Abel, boa noite, tudo bem? Olá. André Neto da Rádio CBN. Ainda nessa questão de energia dos jogadores, a gente viu vários times nessa quarta-feira, seja o Fluminense aqui, o próprio São Paulo, que é o adversário de vocês no próximo fim de semana, rodando bastante o time titular. Queria que você comentasse essa sequência de jogos do mesmo time titular do Palmeiras, pensando em jogos importantes do Brasileiro e também dessa reta final de Campeonato Paulista. Obrigado. Olha, boa pergunta. Eu não penso com a cabeça dos outros. Eu penso com a minha, penso com aquilo que eu acho que é o melhor para o Palmeiras, e sempre foi assim.
desde que cheguei aqui, portanto eu não vou mudar porque os outros fazem, os outros... eu não... Ele está pedindo para você explicar. Para aquilo que nós sabemos, que nós fazemos, que nós acreditamos, para o nosso processo. Respeito muito os outros, mas não vou pela cabeça dos outros. Vou pela minha, pelas minhas ideias, para aquilo. Eu acho que a pergunta foi, por que você está insistindo com a mesma formação? Sendo que existe a situação de você rodar o elenco por conta de partidas decisivas que estão próximas. Então, explica, por que você está mantendo a mesma formação? Aí ele pode responder várias formas de explicar por que ele está mantendo em vez de rodar. Né? Porque a fisiologia está dando sinal verde, não tenho necessidade, que mais ou menos, porque a gente viu o estadinho físico do Flaco Lopes no final do jogo dele ontem. Ou ele pode falar assim, não, eu estou querendo dar conjunto, porque eu considero que esse time base é o que eu vou seguir até o fim da temporada, que eu acho uma temeridade, porque a gente não sabe como vai ser a janela, a gente não sabe se o Flaco Lopes vai ficar no Palmeiras depois da Copa, se o Alan vai ficar no Palmeiras depois da Copa. Então, será que não seria interessante treinar mais com outras formações, já pensando que pode perder o Flaco Lopes, pode perder o Alan ou outros jogadores? Lá dentro eles sabem quem está no radar dos outros times, quem tem mais chance de sair. A gente tem as especulações aqui de fora, mas lá dentro eles sabem muito bem. Então, será que já não era hora de treinar mais outras variações, em vez de ficar focado só nesse 11, e aí colocar os reservas 30 minutos, 15 minutos só por jogo? Será que não era legal dar um pouco mais de rodagem com outras formações? É o nosso conhecimento do nosso plantel. Aliás, o nosso plantel, caso vocês não saibam, é o mais jovem do futebol brasileiro, né? É bom que vocês falem isso. Mais jovem do futebol brasileiro. Portanto, tem energia suficiente, não é? Rapaziada jovem tem energia suficiente para aguentar, e quando não tiver, fazemos como fizemos hoje, trocamos como trocamos, e quem entrou muito bem. É sempre bom poder ter fazer esta perspectiva. Há treinadores que tiram, por exemplo, hoje o Zubeldia tirou 5, mas deixou 5 dentro. Podes fazer isso ao longo do jogo, metê-los e depois tirá-los. São ideias diferentes. Como te disse ao teu colega no início do jogo, a única constância na vida e no futebol é a incerteza, e portanto só depois das coisas acontecerem que a gente sabe, se calhar podia ter feito isto, ou podia ter feito aquilo, ou podia ter tirado este porque realmente não conseguiu aguentar. Mas tudo o que é informação que nós atiramos antes, sabemos aquilo que estamos a fazer e acreditamos naquilo que fazemos. Os outros são os outros e fazem aquilo que acreditam também. Boa noite, Mariana Capra, da ESPN. Abel, eu queria te perguntar sobre o Arias. A gente viu ele estreando, ele jogou pouco, né, 10 minutos, e hoje deu para ver mais tempo dele em campo. Eu queria a tua avaliação da atuação dele e como tu vê ele desempenhando melhor dentro desse time do Palmeiras. Obrigada. Olha, eu sei que vocês gostam de falarem de forma individual, dos jogadores, do A, B ou C, ok? Eu vou-te responder à pergunta, mas eu vejo as coisas de forma mais coletiva, é assim que eu vejo o futebol. Mas é um jogador que conhece perfeitamente o futebol brasileiro, é um jogador que teve uma experiência no futebol internacional, que a nossa presidente, claro que nós precisávamos dessa posição a partir do momento que o clube decidiu vender o terceiro melhor marcador do Palmeiras, que foi o Facundo Torres. O Flaco foi o primeiro, o Roque, depois o Flaco, e o terceiro era o Facundo. O clube entendeu que devia vender esse jogador e nós procuramos outra solução. Ainda bem. Logicamente que o Arias nos entrega isso tudo que vocês veem, entrega-nos qualidade, entrega-nos decisão, entrega-nos uma relação com bola muito forte. Sim. É um jogador que nos pode ajudar de início, pode nos ajudar a entrar no banco, a partir do banco, pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, pode jogar no meio. Eu sei qual é a posição que ele gosta mais de jogar, é aberto à direita. Falei com ele várias vezes antes de o contratarmos. Ele é um jogador inteligente, antes de um bom jogador, é um bom homem também. Fez-me imensas perguntas para ele perceber onde é que podia entrar nesta dinâmica do Palmeiras. Eu perguntei-lhe só se ele gostava de jogar. O importante é jogar, mas ele também me disse que podia jogar nessas 3 posições, por dentro, por fora. Aliás, ele
o Diniz, por exemplo, jogava bem por dentro, vinha da direita para a esquerda, portanto é um jogador que já traz essa imprevisibilidade nos movimentos dele, portanto é um jogador que nos vai ajudar seguramente, é mais uma opção, e eu olho sempre para um elenco como um todo, e ter um jogador como ele que nos pode dar opções é fantástico. Perceber que o Alá foi um jogador que nós estamos a apostar e tem crescido também, perceber que o Filipe está a chegar e nos está a ajudar, perceber que o próprio Maurício, apesar de eu o ter metido na esquerda por dentro, está-nos a ajudar nesses mecanismos de solidariedade do meio campo. Jogar com o Maurício na esquerda nos ajuda também a fechar o jogo por dentro quando é preciso, e também quando temos de fazer jogo interior, como foi um dos golos contra o Capivariano, uma bola metida no meio, ele é um jogador que consegue flutuar muito bem entre linhas. Acho que a equipa tem muito que melhorar, tem muito que aprender, temos muito que crescer enquanto equipa. Como te disse, já disse várias vezes aos teus colegas, somos uma equipa de presente e somos uma equipa de futuro, e somos a equipa mais jovem do futebol brasileiro. Terminou. Gostei também dessa visão do Abel, quando ele fala do coletivo, ele responde sobre o Arias de forma individual, fala das características individuais do Arias, mas depois ele já foca no coletivo de novo e consegue mencionar outros jogadores. Deu ênfase aí para o Maurício, que a gente sempre fala que é o jogador mais discreto desse sistema ofensivo, é o que menos chama atenção, mas o papel dele é invisível, né? Essa flutuação que ele faz, essa ocupação de espaços que ele faz é muito importante, e eu acho que vai dar uma dinâmica muito boa se o Lucas Evangelista tiver espaço. A questão é que para fazer isso você tem que tirar o Andreas de campo, e o Andreas também é um cara que joga muito bem. Então eu até entendo isso, talvez ajude a explicar um pouco por que o Abel está insistindo tanto nessa formação. Por mais que você tenha o Lucas Evangelista no banco, por mais que você tenha o John Arias no banco, o Felipe Anderson, que voltou a entrar bem, o Ramon Sousa, que está sempre entrando bem, mas essa formação ela está realmente muito bem encaixada. Ela tem realmente muito futuro e ela tende a ficar cada vez melhor quanto mais ela jogar. Então talvez seja por isso que o Abel esteja insistindo. Eu só tenho um medo, que é exatamente a janela do meio do ano. Então, por um lado, você aperfeiçoar esse time que está com tanto potencial é muito bom, pode render muitos pontos até a parada para a Copa. Mas e depois? E depois acerta outro time, o Abel pode responder. Beleza. Se for assim, se conseguir aí entre julho e novembro recomeçar uma construção ofensiva com outras peças e chegar voando no fim do ano, tá tudo certo. Mas como é difícil trabalhar no futebol brasileiro nesse calendário maluco, né? Um calendário que é desencaixado com a temporada europeia, a gente fica com essa janelona aí no meio da temporada. E só que essa dificuldade não é só nossa, é de todos os times. Então, quem trabalhar melhor com essa dificuldade vai ter melhores resultados no final. E vamos terminando, então, nosso react. Achei uma boa entrevista, teve uma casca de banana gigante, né? Uma pergunta realmente maldosa, mas ele conseguiu se sair ali dentro do esperado. Mas, tirando essa parte aí, eu acho que esclareceu aí alguns pontos importantes, a visão dele, né, de como ele está enxergando o time, e fez também uma leitura bem legal do que foi o jogo ontem. Bom, agora vira a chavinha, choque rei, semifinal do Campeonato Paulista, jogo único, valendo vaga na final, talvez contra o Corinthians, talvez contra o Novo Horizontino. A gente vai estar lá, na Arena Barueri, jogo que acontece no domingo às 20h30. A gente conta sempre com o apoio de vocês, com a participação de vocês na transmissão, e sempre renova aquele recado, né? Torne-se um padrinho do Verdazo, seja um apoiador do nosso projeto. Realmente é importante para que a gente continue crescendo e produzindo coisas novas. Vai ter novidade essa semana aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, nos outros canais do Verdazo, né? No Instagram, no Twitter. Vai ter coisa nova, legal, ainda esta semana para vocês, tá bom? Um grande abraço e saudações ao Viverdes.